Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Na manhã desta sexta-feira voltou a chuva durante a madrugada. Recebemos com grande satisfação aqui em nossos estúdios, vice-prefeito do nosso querido município vizinho de Westfália, seu Otávio Landmaier. Seu Otávio, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Vini, bom dia, ouvintes do Primeiro Jornal. Tudo bem, apesar da chuva, pois né? É uma época que normalmente chove, né? Mas esse ano tem sido atípico porque está chovendo demasiadamente, né? Então, temos problemas com estradas, alagamentos e assim por diante. Mas eu sempre digo o seguinte, enquanto que é só chuva, nós ainda temos que... Porque a gente viu o que aconteceu em outros municípios e estados, Santa Catarina e Paraná e assim por diante. Né? Exatamente, bem lembrado. Também, para a agricultura, também, quando a chuva é demais, não contribui muito, né, seu Otávio? É verdade, ainda mais na nossa região, que é caracterizada pelo minifúndio, né? E praticamente todas as propriedades se dedicam também à produção leiteira. E como eu também sou produtor, eu sei das dificuldades que temos, porque... para largar os animais na pastagem, assim por diante, o pisoteio, né? Então, dá muito barro e não é fácil na pequena propriedade, um tempo que nem agora, para trabalhar com gado leiteiro, né? Exatamente, tivemos aí, especialmente toda semana praticamente de chuva. Mas bem, seu Otávio, o principal assunto que eu trago aqui é a quarta audiência pública, né? O senhor me esclarecia que já é a quarta audiência pública, realizada dessa vez foi no auditório da FETAG em Porto Alegre, com relação à normativa 56 e 59, que tem causado aí o rebuliço, especialmente nos produtores, em quem trabalha no setor avícola, né? O que consta, qual é o conteúdo dessas normativas e por que vocês estão tratando ela como um mecanismo que inviabiliza essa produção? Na realidade é o seguinte, essas normativas, elas... inviabilizam a construção de aviários, construções e ampliações de aviários num raio de 3 quilômetros de granjas produtoras de ovos férteis, de frigoríficos, de incubatórios, de fábrica de adiração. E como nós somos uma região, como eu já falei antes, de minifúndio, até dá para chamar micro minifúndio, né? Porque a média está em torno de 10 hectares, né? na nossa região. E aí o seguinte, no raio de 3 quilômetros não pode mais construir ou ampliar um aviário. E a avicultura tem sido, assim, o nosso ponto forte nos nossos municípios, principalmente aqui, arredores de Teutônia, Westfália. Só para mim entender, são 3 quilômetros de raio a partir de que ponto, senhor Otávio? Da granja de ovos férteis, do frigorífico. E para teres uma ideia... um raio de 3 quilômetros, calculando essa área, dá 2.826 hectares. Se nós transformarmos isso para uma média de 10 hectares, dá quase 300 propriedades atingidas, né? Então a nossa preocupação também é com os novos e também com os já instalados, porque pela legislação eles estão fora, né? Então essa é a nossa preocupação. E nós entendemos sim que tem que haver segurança na sanidade avícola, mas entendemos que a distância não é o principal ponto. O principal ponto para nós termos sanidade, tanto em suínos, em aves, como é o caso, bovinos, é com o cuidado, com o manejo, ou seja... Nós, nas propostas que fizemos nessas audiências públicas, que foram realizadas 4, a primeira foi na Westfália, em junho ainda, né? A segunda foi em Nova Prata, a terceira em Tupandi e a quarta, agora, semana passada, em Porto Alegre. São municípios com características semelhantes de Westfália também? É verdade, é por isso... na realidade, nós da Westfália, juntamente com a Emater, com o técnico Marcelo Miller, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? A Prefeitura, Secretaria da Agricultura e também produtores, nós já estamos neste trabalho há mais de um ano. Porque o que nós sentimos lá é quando o produtor, e muitas vezes são produtores jovens que gostam de permanecer na propriedade, eles vinham lá, mas a gente olhava pelo GPS, mas tu está dentro desses 3 quilômetros. Então era uma frustração muito grande, tanto para aquele produtor que queria investir em avicultura, como para nós. Porque também é muito importante a avicultura para os municípios. Porque isso tem dado
retorno também para os municípios, né? E a avicultura, como proporciona uma renda numa área pequena, e como nós temos minifúndio, é importante essa avicultura. Só que nós também quero dizer aqui que nós não estamos aqui para procurar culpados. Nós estamos, sim, querendo procurar soluções. Né? Agora, a gente precisa dessa segurança na sanidade avícola. E para isso nós elaboramos propostas nessas 4 audiências, né? Porque a Westfália esteve presente nas 4 audiências públicas, que foram, nós então, a partir do ano passado, já, em primeiro lugar, procuramos a FETAG, que era a legítima representante dos produtores rurais. E fomos também procurar a Secretaria da Agricultura do Estado. Tivemos reunião com o Comitê da Sanidade Avícola. Tivemos reuniões na ASGAV, né? E assim por diante. Mas nós sentimos que não houve avanços. O que nós fizemos? Procuramos a Assembleia Legislativa, a Comissão de Agricultura e Cooperativismo da Assembleia Legislativa, e um deputado que conhece bem essa área é o deputado Elton Weber. Como ele era presidente da FETAG, ele já tinha participado de reuniões na FETAG no ano passado, hoje é deputado. Ele conhecia o assunto, nós procuramos eles, e ele, então, foi criado uma subcomissão para discutir esse problema, né? E em cima disso foram realizadas 4 audiências públicas, em regiões onde a produção de frangos é muito forte. A primeira foi feita aqui na Westfália, para a micro-região aqui do Vale do Taquari. A outra foi feita em Nova Prata, que também tem uma região lá muito produtora de frango. A terceira foi feita em Tupandi, né? Onde Tupandi é o município que tem a maior produção por área na produção primária, e o frango representa muito. Westfália é o segundo município que tem maior produção por área, e também a avicultura é o ponto forte. E a última, então, na FETAG, para então nós elaborarmos propostas que serão levadas agora para o Ministério da Agricultura. Sabe o que me intriga, senhor Otávio? Alguém, obviamente, elaborou essa normativa 56 e 59, né? Obviamente que alguém foi lá, escreveu, redigiu, foi aprovado, enfim. Agora, como se faz uma normativa nesse sentido sem ter completamente, não tem o mínimo de conhecimento do que acontece nas nossas propriedades? A gente vive aqui no Vale do Taquari e a gente por si só pode falar de Westfália, que a gente conhece bem através do senhor, do prefeito, de produtores, outros municípios que o senhor acabou de citar. Agora, quem é que elabora uma normativa dessas que acaba inviabilizando essa produção? Da onde vem? Ela vem de Secretaria de Agricultura, de algum conselho? Quem é que... Nós no Rio Grande do Sul temos o Comitê da Sanidade Avícola, dentro da Secretaria da Agricultura, que é composta por maioria pessoal técnico. Mas é assim, ó. Esse pessoal muitas vezes não conhece a realidade. Exato. Imagina, no nosso município com 6.250 hectares a área do município de Westfália, né? E mais da metade hoje está coberto com mato. Mato nativo, 44%, mais 10% de reflorestamento. Então nós temos bem mais barreiras naturais que ajudam a impedir a disseminação de doenças do que há 20, 30 anos atrás. Né? Isso é visível. E esse pessoal não conhece a nossa realidade. Então, em cima disto foram elaboradas as propostas, que realmente há necessidade de ter barreiras naturais entre o aviário e a granja de ovos férteis, entre o aviário e o frigorífico. Isto é uma necessidade, né? Temos que ter essa preocupação com a questão da sanidade, mas como eu falei antes, as distâncias para nós são secundárias. O principal é o cuidado, o manejo. E o que nós propomos nesse sentido? Pedilúvio para entrar no aviário e colocar caixa com cal, rodolúvio para que os caminhões que circulam por toda a região não levarem doenças de um lugar para o outro. Né? Isto é fundamental. Rodolúvio, arco de desinfecção, acho que isto é muito importante. E isto os produtores estão assim, aceitando para colocar, mas não como prevê. Não é que não há como construir um aviário entre 1 e 3 quilômetros de uma granja de ovos férteis ou de um frigorífico. Só que as exigências inviabilizam a construção desse aviário. Uma dessas exigências é o piso de concreto, né, em todo o aviário. E como entra caminhão no aviário, tem que ser um piso reforçado. E nós fizemos um custo disto,
onde hoje um aviário novo custa em torno de R$300 mil, de 14 por 140, né? Com o piso, ele vai a 450, 460 mil reais. Então, isso inviabiliza praticamente a construção de aviários. E nós não entendemos o que o piso iria fazer para evitar a disseminação de doenças. Eu me lembro de um aviário com piso que eu conheci, lá no fim da década de 70, quando começou a surgir a questão do frango de corte. Depois disso, todos foram construídos sem pisos, porque realmente o piso, ele deixa encharcada a cama, não deu resultado. Então eu acho que isso que não é a solução. Mais uma vez demonstra da falta de conhecimento de quem elabora. Isso que me chama a atenção, sabe? Porque parece que às vezes vem de pessoas que não têm conhecimento da questão, que ficam trancadas num escritório, sei lá, enfim. Bom, dentro disso, Otávio, vocês apresentaram propostas, né? Isso. Desses 4 encontros saíram propostas. Sim. Quais são essas e para quem vocês vão apresentá-las? Olha, a proposta para a distância mínima, no caso, seria 500 metros. Né? Bem abaixo do que isso. Mas aí com uma série de questões para evitar realmente que possíveis doenças possam ser transmitidas, né? Nós temos algum caso de doença hoje? As doenças preocupam ou não? Sempre preocupam. Sempre preocupam. Sempre preocupam. Isso é uma preocupação que a gente tem, porque nós também não podemos agora, nós estamos bem estruturados na área da avicultura, e não nos preocuparmos com a segurança sanitária, né? Elas sempre preocupam, porque cada vez o animal é trabalhado zootecnicamente para produzir mais em menos tempo e com menos ração. E uma das áreas afetadas é a área da sanidade, por isso nós temos que estar atentos, né? Mas o que nós queremos, então, a partir dos 500 metros, possibilitar a construção de aviários, mas com uma série, como eu coloquei antes, já, pedilúvio, rodolúvio, arco de desinfecção. Queremos também, bom, por exemplo, uma localidade que tem muitos aviários, por exemplo, criar corredores de criação. O que é isso? Que nem a Paysandu, por exemplo. Na Paysandu, as empresas têm que sentar junto, ali nós precisamos também do apoio das empresas, uma idade única das aves naquela região. Se formos aqui para uma localidade de Teutonha, por exemplo, Linha Catarina, todos os produtores de Linha Catarina têm a mesma idade. Porque eu aprendi no curso de técnico agrícola que a melhor maneira de nós evitarmos doenças é tudo dentro, tudo fora. Então, todos têm aves no aviário e todos têm os aviários vazios. Isso numa determinada região iria contribuir muito. Sim. Assim também nós precisamos adaptar as nossas composteiras. O nosso município, lá nos anos de 2004, 2005, auxiliou todos os produtores a colocarem composteiras, seja de suínos ou de aves, para colocarem os animais mortos. Só que naquela época a realidade dos aviários era uma. Hoje os aviários são o dobro ou o triplo, ou cada um tem mais. Então nós temos que adaptar as nossas composteiras também. Nós, como produtores, temos que também fazer a nossa parte. Então isso são sugestões que a gente tem e que a gente vai levar a partir dessas audiências públicas para o Ministério da Agricultura. Ela não foi levada ainda, vão levar? Não, vão levar. Nós vamos sentar de novo com o movimento sindical, com a Emater, vamos aprimorar elas e vamos sim levar para o Ministério da Agricultura lá em Brasília para que sejam estudadas. Isso tem um prazo, seu Otávio, para vigorar essas duas normativas? Já estão em vigor? Elas já estão, ou seja, elas foram devidamente editadas e elas já estão valendo ou tem um prazo estabelecido? Não, elas já estão em vigor. Essa 56 é a partir de 4 de dezembro de 2007 já. Poxa, nossa. E a outra é de 2 de dezembro de 2009. Mas de lá para cá, os aviários que foram construídos ficaram fora dessas normativas? Não, é que ultimamente agora estava vindo fiscalização. Mais... e a fiscalização e também a não mais autorização para construir aviário dentro desses 3 quilômetros. Mas essa mobilização não chega meio tarde, senhor Otávio, não? Não, é que porque antes a gente não sentiu isso, essa retenção de novos projetos. Sim. Nós começamos a sentir isso há 1 ano e meio atrás, alertados pelo técnico da Emater, Marcelo Miller, que faz todos os projetos,
e ele também sentindo a frustração dessas famílias, e nós também, como Secretaria da Agricultura, lá na Westfália, e a partir disso nós começamos a trabalhar, né? Então eu acho que está muito bem encaminhado, eu acho que essa subcomissão que foi criada na Assembleia realmente veio para nos ajudar, e vamos adiante, vamos levar isto agora para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E eu quero só apresentar aqui um número. O nosso técnico de matéria, o Marcelo Miller, que trabalhou decisivamente junto com nós nessa questão, fez um levantamento de 14 municípios. E quero dizer que no Rio Grande do Sul são em torno de 75 municípios onde a avicultura é uma das principais atividades. Mas ele então fez em 14 municípios, onde nós chegamos a um total de 387 propriedades afetadas, né? Que pela legislação não estariam fora, né? Isso proporciona por lote 9.700.000 aves por lote, né? Então imaginam o que está em jogo, os valores, né, que estão em jogo, e a gente tá preocupado com isso, né? Sem dúvida. Bom, vamos aguardar então. Tem uma previsão de quando vocês vão entregar esse relatório junto pro Ministério, pro MAPA? Qual é que é o próximo passo agora, senhor Otávio? Sim, pelo que nos colocou o presidente dessa subcomissão, o deputado Elton Weber, ele, quando instituiu essa subcomissão, ficou responsável em 60 dias. 60 dias. Isso. E esses 60 dias estarão finalizando agora no início do mês de agosto, né? Então, até lá, nós temos que estar prontos para levar esses documentos para Brasília, para o Ministério da Agricultura. Bom, e nós vamos aguardar para ver, então, com relação a essas questões, a normativa 56 e 59. Até me surpreendeu que ela já está em vigor há bastante tempo. Vão fazer 8 anos, né, senhor Otávio? Sim, sim. Dizer o seguinte também, eu quero agradecer aqui ao pessoal, aos produtores de Westfália, que nos acompanharam agora, né, foi segunda-feira. Segunda-feira, isso. Para Porto Alegre, onde nós, então, levamos 84 pessoas. Onde a maioria foram agricultores. E nós temos aqui o levantamento que nessas 4 audiências públicas que foram 593 pessoas que participaram, dos quais mais da metade eram produtores, 316 produtores. Ressaltar aqui o trabalho importante da Emater, como já coloquei antes, o Marcelo Miller é que apresentou dados em todas as audiências públicas. Também o técnico da Emater de Tupandi, o Gelsi, que também teve uma contribuição fantástica, né, fazendo o levantamento da área do Vale do Caí, onde municípios estão praticamente com 80%, 90% da área que não conseguem mais fazer investimento na área da avicultura, né? Então isso é importante, o trabalho importante também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui através da presidente Liane Brackmann, do coordenador da regional, o Luciano Carminati, que sempre estiveram conosco nesta batalha, né? Também o produtor e vereador de Westfália, Vitor Ala, que tem a produção de aves na sua propriedade, tem a sucessão na propriedade e está sentindo as dificuldades que essa legislação lhe impõe. Então isso é muito importante. E também aos municípios vizinhos que nos ajudaram, né? Tivemos uma reunião, uma pré-reunião lá antes da nossa audiência pública na Westfália, onde o município de Teutônia, Poço das Antas, Boa Vista do Sul, Imigrante, Colinas e Westfália se sentaram junto para elaborar uma pré-proposta, né? Então isso foi fundamental também para nós. Sem dúvida, união de forças. Seu Otávio, 8 horas e 25 minutos, Otávio Landmaier, vice-prefeito do município de Westfália. Vamos trocar um pouquinho de assunto em 2 minutos, porque o nosso tempo está acabando. Sim. Não dá para deixar passar sem falar do que está por vir aí a partir de setembro, já dentro de 2 meses. Começa a mobilização eleitoral, né? O município de Westfália está tratando aí de forma muito contundente da candidatura própria. O seu nome surge como uma grande possibilidade. Já começou esse, vamos chamar assim, de namoro eleitoral em Westfália, seu Otávio? Na verdade, há muitas cogitações, né? E assim, essa questão
nós assim deixamos primeiro em segundo plano, até porque a gente tem muita coisa a fazer, né? Claro. Só que isso é uma questão que também depende dos partidos, né? Sim. O nosso nome está à disposição, né? Mas a gente sabe que dentro do nosso partido tem muitas pessoas que têm condições de ser. E isso então é uma questão do partido decidir. Como também os outros partidos devem se reunir e para ver o que é melhor para a Westfália. Nós no último pleito tivemos uma candidatura. Tem muito pessoal cogitando isto para a próxima também, né? Porque Westfália é um município pequeno e assim por diante, e tem dado muito certo. Tem dado muito certo, sem dúvida. E assim, isso vai depender dos partidos, né? A gente tem na cabeça que a gente está nessa função pública, é uma função pública temporária, né? Não é permanente que a gente vai estar lá. A gente tem feito o maior esforço para fazer o melhor pelos munícipes, né? E então a gente está bem tranquilo quanto a isso, e independente do nome que for escolhido dentro do nosso partido, eu vou estar apoiando. Bacana, essa é uma característica do Westfália, né? Povo trabalhador, ordeiro, muito organizado, que sabe exatamente o que quer. Seu Otávio, eu vou pedir para que a gente fique atentos e o senhor nos repasse mais informações com relação a esse assunto que a gente tratou aqui, dessa questão das normativas com relação à sanidade avícola para todo o Brasil, essas duas normativas que já estão em vigor, e dentro desse processo, desses 60 dias, onde essa subcomissão da Assembleia, né, vai estar aí entregando esse relatório, buscando alternativas para que isso seja talvez um pouco mais flexível, né, senhor Otávio? Talvez a gente não tenha uma mudança, mas uma flexibilidade importante. É isso que nós estamos tentando conseguir. Uma flexibilidade um pouco maior para propiciar porque nós temos na Westfália muitos jovens na área, apesar da pequena propriedade. E o nosso pessoal, eu sempre tenho dito isso, nós hoje, para tu ter uma atividade, tu tem que ter conhecimento. Sim. E o conhecimento hoje que o nosso produtor tem é na área animal. Nós sabemos que no minifúndio a área vegetal também tem alternativas. Só que hoje nós não estamos preparados. Para isso nós temos que se preparar primeiro. Tem que ter conhecimento. Então, tem produtores que estão investindo na área de horticultura, com estufa e tudo. Mas, para isso, nós temos que ter conhecimento. E, atualmente, o nosso conhecimento está na área animal. Por isso que nós estamos trabalhando para isso, né? Tá certo. 8h28, a gente vai finalizando o primeiro jornal, agradecendo ao senhor Otávio. Senhor Otávio, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Sempre um bate-papo interessante. E até uma próxima oportunidade. Bom final de semana para o senhor. Obrigado, igualmente. E agradecemos o espaço aqui da Rádio Tirol no primeiro jornal. Muito obrigado.